Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Office. E hoje nesta aula aprenderemos tudo sobre a aba Dados do Excel. Passaremos item por item. Veremos a parte de obter e transformar dados, conexões, classificação e filtro, ferramenta de dados, previsão e estrutura de tópicos. Gostaria de pedir que se inscrevam no canal, se possível, dê seu like no vídeo, compartilhe e traga mais pessoas para o canal. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Então, sem mais delongas, logo após a vinheta dos 1000 inscritos, vamos para a nossa aula. Bom, começando nossa aula, vamos começar vendo a parte de obter dados externos. O que significa isso, né? Então eu clico aqui em obter dados externos e eu tenho a possibilidade de estar obtendo dados de um Axis, um banco de dados Axis, da web, né, de texto e de outras fontes de dados. E também conexões existentes, né? Então vamos pegar aqui, vamos por exemplo, por uma base de dados web. O que ele vai me falar? Ele vai dar um endereço, você vai ter que ter um endereço, um local que você tem uma tabela de dados cadastrada e que essa tabela pode ser exportada para o Excel. Tá? Então isso que significa obter um dados de externo. Tá? Então essa abinha significa isso. Só lembrando, pessoal, dúvidas, deixe comentários que eu respondo todos os comentários de vídeo. E também se tiver sugestão de novas aulas, pode deixar no comentário do vídeo que eu também vou fazer aulas de acordo com comentários de vocês. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Bora lá. Obter e transformar dados. Então aqui, ó, nova consulta, o que significa? Que eu posso fazer uma consulta de dados, né? Tipo uma consulta SQL, que eu possa fazer de uma pasta, de um CSV, de um XML, de um texto, de pasta, de um banco de dados, e aí tem diversos, tá vendo? SQL, entre outros, do Azure, então, e assim outras fontes. Combinar dados, vou mesclar, isso aqui eu vou mesclar duas tabelas de dados, né? Vou acrescentar, vou iniciar um editor de consulta, né? Posso pesquisar um catálogo, aqui eu posso verificar minhas consultas, eu não tenho nenhuma consulta pronta aqui, então não tenho como mostrar. Posso configurar uma fonte de dados. Para que significa configuração de fonte de dados? Quando você vai obter uma fonte de dados externa. E algumas opções de consultas, tá? Aqui, esse outro item aqui, ele te mostra as suas consultas prontas, das tabelas e fontes recentes, ok? Então, esta é a parte de transformar dados. Aqui a gente não vai fazer nenhum exemplo, porque eu não tenho uma base de dados montada e demoraria um pouco para a gente estar fazendo essa aula. Então, numa próxima aula, eu faço uma aula específica, a gente obtendo dados externos, montando uma consulta. Então aí a gente faz uma aula específica para isso. Hoje a ideia é mostrar o que existe no menu e aí alguns itens sim a gente vai fazer um exemplo prático. Atualização, essa parte de conexões, atualizações, tanto serve para mim atualizar a base de dados que tem aqui do lado, como, por exemplo, quando eu tenho uma tabela dinâmica, etc., eu venho aqui e eu posso atualizar tudo. Quando eu tenho várias tabelas dinâmicas dentro da minha planilha, eu posso fazer uma atualização dela tudo de uma única vez. Então, essa é a parte de conexões. Classificação, então aqui classificação a gente já dá para fazer alguns exemplos, né?
Deixa eu ver se eu tenho uma planilha. Então vamos lá. Classificação, eu posso vir aqui, ó. Eu tenho minhas verbas aqui, né? Nome da verba, valor e eu quero classificar. Se eu clicar aqui direto em A a Z, o que que ele vai fazer? Aqui já é um atalho. Ele vai classificar A para B, tá? E da menor de A a Z. E se eu clicar aqui, ele vai fazer o inverso, né? Ou seja, do maior para o menor e do menor para o maior. É assim que funciona, isso já é um atalho, e aí ele pega da primeira coluna e classifica ela com referência na primeira coluna, depois segunda, terceira e quarta e assim sucessivamente. Ou você pode vir aqui no classificar e você definir como que você quer classificar. Então eu quero classificar por valor, por nome e por valor. Então o nome vai ser de A a Z e o valor eu quero do maior para o menor. Então o que eu vou fazer? Eu classifiquei por nome e aí aqui, ó, tá vendo que, por exemplo, aqui, ó, eu já consigo enxergar aqui o adicional de insalubridade, ele classificou o maior para o menor, tá? Então é isso que ele faz aqui, tá? Então este é a classificação. Então a classificação ela serve para isso. E aqui internamente, né, nesses níveis aqui, eu consigo colocar diversos níveis. Por exemplo, se eu tiver uma classificação, uma tabela muito longa que tenha diversos itens, e aí eu quero copiar um nível, que é um nível que está aqui, ele já me copia para baixo. E aqui ainda a gente tem algumas outras opções. De cima para baixo, da esquerda para a direita, diferenciar entre maiúscula e minúscula. Então, para a classificação, a gente tem diversas coisas aqui, né? Filtro é para mim fazer um filtro, né? Normal, vou filtrar. E aqui, por exemplo, se eu tenho alguma coisa filtrada, vamos dizer que eu estou com esse filtro aqui e eu quero limpar o filtro. Basta eu vir aqui e eu limpo esse filtro, mas eu não removo o filtro. Eu só limpo a seleção desse filtro. Tá? Vamos pegar esse aqui agora. E eu quero reaplicar um filtro. Ele só vai reaplicar a seleção que ele fez. Então aqui a parte de filtro. Agora, aqui essa parte de ferramenta de dados, ela é muito boa. Tá? Então, para que ela serve? Você conhece a moeda virtual do futuro, o Bitcoin? Comece a investir Bitcoin agora e ganhe de 1 a 2% ao dia. Invista com total segurança e suporte especializado, tendo ao seu lado a maior empresa de investimento em Bitcoin da América Latina. Seja bem-vindo à revolução chamada InvestimentoBitcoin.com, uma plataforma segura para investir em moeda virtual e ter ganhos incomparáveis. Acesse agora InvestimentoBitcoin.com e descubra hoje como render Bitcoin todos os dias. Por exemplo, esse texto para colunas, é que aqui eu não vou ter um texto para colunas, mas por exemplo, vamos fazer aqui um igual este cara. Tem que pôr um espaço aqui. Vamos concatenar. Um espaço, concatenar e pegar esse aqui. Então vou pegar aqui, ó, só alguns casos. Vamos colar especial para tirar a formatação. E agora sim, agora a gente vem aqui em dados e eu quero texto para a coluna. Então o que que ele faz, o texto para a coluna? Eu vou ter uma base de dados inteira, por exemplo, um arquivo TXT, e eu quero virar ele texto, que é o sentido disso aqui, para transformar em coluna. No caso, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Esse aqui, como concatenou tudo, vai ficar uma coisa meio... Vamos ver se a gente consegue com tab. Não tem tab, porque eu não coloquei tab, e eu coloquei um... Aqui, ó, espaço. Olha o que que ele faz. Tá vendo? Então, ele quebra
aonde tem espaço, que é a única forma que ele encontrou aqui dentro para ele dividir. E eu faço isso aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele vira a coluna onde ele encontra um espaço. Tá? Então tem diversas formas ali. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então texto para coluna, por exemplo, esse aqui, ó, você consegue por tabulação, por ponto e vírgula, por vírgula, espaço, por outro, por exemplo, vamos dizer que você tem uma barra, você consegue quebrar, tá? Então tem diversas coisas aqui que a gente consegue trabalhar no texto para coluna. Preenchimento relâmpago ainda eu não entendi direito. Trago a explicação numa próxima aula, tá? Remover duplicata é bem bacana, vamos jogar para cá. Vamos trazer aqui, ó. Então, vejamos, eu tenho bastante duplicidade aqui. Se eu clicar em remover duplicata, eu estou falando que eu quero nessa seleção. E ele, o que ele fez? Ele me removeu 459 valores que estavam duplicados, sobrando o restante 49 valores. Então, essa coluna passou a ter 49 valores. Tá? Validação de dados. Este é bem interessante. Validação de dados, existe uma série de itens aqui que a gente pode trabalhar com validação de dados, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma validação de dados aqui. De uma lista, por exemplo. Então, eu vou selecionar a lista. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer aqui a lista de valores do que eu selecionei. Tá? Então, ele busca aqui filtrar aquela lista de valores que está ali. Tá? Vamos voltar aqui. Então, você aqui, ó, você tem diversos itens. Tem uma aula minha exclusiva que eu falo disso aí, só de parte de validação de dados. Né? Então, aqui eu tenho qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto, né, personalizado e por aí vai. Então eu tenho diversas formas de eu fazer uma validação de dados. Aí você tem a caixa de entrada. Calma aí, esse personalizado aqui não vai dar certo. Vamos tirar que senão não deixa eu vir para cá aqui. Aqui, mensagem de entrada, é a mensagem que ela vai aparecer aqui, ó. Então eu posso colocar um título e uma descrição na entrada e pedir para ele mostrar. Então se eu colocar lá, entre com os dados, teste. Veja, então ele vai ficar aparecendo aqui, que ele sabe que aqui tem uma mensagem. Então aqui tem uma validação de dados para você entrar com os dados. Como não tem lista, ele não tem o combo, tá? E aqui mensagem de alerta é para mim parar, por exemplo, quando eu estou trabalhando com algum combo, com alguma lista, alguma coisa, e eu quero que a pessoa selecione só da lista, eu posso personalizar a mensagem dizendo para a pessoa selecionar da lista e dar uma instrução para ela. Tá? Então a validação de dados funciona dessa forma. E aqui tem um limpar tudo, que ele faz a limpeza de tudo. Ok? Então não temos mais nada aqui. Então essa é a parte de lista de dados. Gerenciar modelo de dados também é uma aula específica, porque aí vai mexer com pivot table e tal, e aí complica mais. Tá? É bem complexo. Mas agora a gente vai trabalhar com a parte de consolidação. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui que eu... Vamos lá, a gente vai criar uma consolidação de dados aqui para vocês verem. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos vir aqui nessa planilha, eu vou colar esses dados aqui. Ok. Já vou remover minha duplicata aqui, que não me interessa a duplicata. Ok, removi a duplicata. Vou pegar, foi da planilha 1, vou pegar da planilha 2.
Vou copiar os dados. Vou trazer aqui para minha tabela. Vou novamente remover a duplicata. Vou pôr o mesmo nome aqui. Valor. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a consolidação de dados. Primeiramente, eu vou pegar e selecionar isso aqui. Vou selecionar minha tabela aqui. Então, selecionei tudo. Vou vir aqui, eu quero consolidar os dados. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos os valores que eu encontrar de cada dado. Quem que é minha referência de entrada? Primeiro, eu quero a folha 1. Então, eu vou vir aqui. Vou selecionar aqui, ó. Vou ir até o final. E vou adicionar. Aí, quem que é o meu 2? Veja só, ele já fez a seleção, mas eu não sei quanto que ele selecionou. Então, eu quero selecionar até a quantidade de linhas. Está igual, 509, vou adicionar. Vou usar como referência a minha linha superior, porque a minha linha superior está igual a de lá, não está igual a de lá. Calma aí. Agora que eu vi aqui, ficou com um erro aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Peguei um nominho errado aqui. Voltar para cá. O cabeçalho tem que estar igual. Então vamos voltar aqui. Quando eu clicar aqui, ele já vai me trazer aberto do jeito que estava. Vamos limpar e fazer do novo. De novo. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer de novo. Vamos fazer do zero. Que a gente fez uma coisa errada aqui. Vamos fazer do zero. Então vamos lá. Vamos criar de novo. Então vamos lá. Vamos selecionar esse cara aqui. Jogar aqui. Vamos remover a duplicata. É bom que a gente aprende mais, né? Então removemos a duplicata. Vamos descer até aqui. Vamos na folha 2. Agora vamos selecionar da segunda linha. Vamos trazer novamente para cá. Seleciona tudo. Remover duplicatas. Removida a duplicata. O nome está igual agora de cabeçalho. Vou pegar quem? O item valor. Vou levar para cá. Ok. Agora sim. Vou selecionar minha tabela. E vou vir em consolidar. Então, minha referência de consolidação. Folha 1. Cliquei na folha 1. Agora eu seleciono aqui. E vou até embaixo. Ok. Vou dar um adicionar. Quem é a minha referência 2? Vou clicar na 2. Ele já selecionou para mim aqui. Vou adicionar. O que eu posso usar? Usar rótulo na linha superior, porque ela é igual. Usar coluna à esquerda, porque eu também tenho as informações à esquerda. E criar vínculo. Para quê? Porque se eu pegar e alterar valor lá, ele já altera para cá. Vamos dar um OK. Pronto. O que ele fez? Ele me somou todos os valores. Então ele pegou, ó, se a gente ver aqui, ó, eu vou ter somatória de todos os valores que tem naquela planilha. Então se eu olhar, o total daquela planilha é 105.774,50. Vamos verificar. 52.873 e mais 52.901. Então, minha planilha de somatória aqui está certinho. Então, a consolidação serve para isso. Quando você tem duas planilhas que você tem
2, 3, 4, 5, vamos dizer que você está trabalhando com uma série de folhas de pagamento que você tem os dados iguais e você precisa consolidar isso. O que você faz? Você não precisa ficar unificando, você usa o consolidador. Ok? Então, consolidação é isso. Agora, a gente vai trabalhar com a aba aqui, ó, previsão, tá? Então, a previsão de dados é um negócio muito legal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha onde eu tenho preço, custo, vendas, faturamento e lucro bruto. Como que funciona aqui? Então, eu tenho o valor do meu preço é 100. O valor que custa esse preço é R$30. Quantas vendas eu fiz? 1000. Vamos colocar aqui 500. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar para faturamento? O preço vezes a venda. Isto é o meu faturamento. Lucro bruto. O que é o lucro bruto? Como que eu chego no lucro bruto? Valor preço final menos meu custo vezes a venda. Eu tenho meu lucro bruto. Ok? Então, vamos dizer que eu tenho aqui, eu quero que isso aqui mude de uma forma que eu não precise ficar mudando. Então, eu quero ter um lucro realista, uma venda realista, uma venda otimista e uma venda pessimista. Então, eu quero montar uma tabelinha que quando eu mexer nela, ele vai recalcular sozinho. Como que a gente vai usar isso aqui? A gente vai vir aqui e vai criar gerenciador de cenários. Então, ele vai abrir essa tabelinha. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui. Então, o primeiro vai ser um realista. Quem vai ser a minha célula de trabalho que vai receber os dados para ficar modificando? É o B1. Ok? Então, está feito. A gente vai dar um ok. Quando eu der ok, o que o B1 vai receber para otimista? 100. Então eu vou digitar 100. Então eu coloquei o otimista, o realista, desculpa. Agora a gente vai para o otimista. Então veja que ele já está selecionado a B1. Quando eu der ok, ele quer saber qual o valor que é do otimista, 200. E tá vendo que ele já colocou aqui e vamos colocar mais um, que é o pessimista. Pessimista. Então vamos dar ok. E o pessimista é 150. Ok? Então eu dei. E aí o que acontece? Notem aqui que quando eu mudar, falar assim, mostrar, o que ele vai fazer? Ele vai catar o valor que está no pessimista e vai jogar aqui e vai alterar. Então vamos mostrar. Veja lá, ó, 150, tá? Só que aqui a gente não está usando com 30, né? Então ele não mudou a partir do 30. Então agora a gente precisa alterar aqui. Por que ele fez? Ele pegou e deixou o custo. Depois a gente olha. Vamos ver o realista. É que esse cenário ele só muda o preço, tá? Eu não tenho mudança de quantidade, de custo. Aqui é só mudança de preço, tá? E o otimista que é o 200, mas é sempre pelo mesmo custo. Tá? Então aqui é só uma tabelinha para fazer esse tipo de coisa que você pode também tá pegando e trabalhando de outra forma aqui. Tem uma forma que você consegue, você já criou o cenário, né? Então a gente tem um cenário criado e eu quero deixar esse cenário que ele está fora aqui, apresentar aqui para mim mudar. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em arquivo, opções. Aí eu venho aqui, ó,
em faixa. Aí eu venho aqui, eu vou procurar comandos fora de faixa. Aí eu vou vir aqui embaixo e eu vou procurar aqui, ó, esse cara aqui, ó, cenário. Mas vamos dizer que eu quero jogar o cenário dentro, aqui dentro de dados, eu quero criar um grupo novo. Então eu vou vir aqui, ó, novo grupo. Tá vendo? Que ele me abre aqui, ó, novo grupo personalizado. Eu posso vir aqui, ó, renomear ele para cenários. Posso colocar um combozinho e eu posso vir aqui e falar assim, ó, cenário, você vai entrar aqui, ó. Então eu venho aqui e dou um adicionar, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Só que ele foi chave à direita, não é esse aqui. Remove, eu quero o cenário. Ok? Então vou dar ok. E aí o que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó? Agora em dados eu tenho o cenário. E aí o cenário, o que ele vai fazer? Ó, tá vendo que ele tá com realista? Que ele tá com otimista? Quando eu clicar aqui, ó, em realista, ó lá, ele muda ali, ó. Que legal. Quando dá pessimista, ele muda lá, ó. Então eu consigo deixar um botão personalizado já com valor para estar fazendo essas mudanças. Ok? Então, feito isso, vamos para o próximo. Agora a gente vai trabalhar com a tabela, que é esse cara aqui, ó. Aqui dentro de hipóteses a gente vai trabalhar com tabela. O que a gente vai fazer? Tá vendo que eu tenho a tabela aqui? E aí eu quero fazer um faturamento e um lucro bruto de acordo com esses preços aqui. A venda vai continuar sendo essa quantidade, esse valor aqui, esse custo, mas eu quero fazer em cima desses preços aqui, tá? Então, só que eu quero que ele faça sozinho e preencha tudo isso aqui sozinho, de forma automática. Como que eu faço isso? Primeiramente eu venho aqui e seleciono, tá? Aí eu venho aqui em tabela de dados. E aí, aqui, aonde está o meu preço unitário? Está em linha ou está em coluna? Ele está em linha. Quem é que está com a linha? Onde tem o preço? Na B1, certo? E eu não tenho nada em coluna. Então eu vou dar um OK. Quando eu fizer OK, olha o que ele faz. Ele traz... Porque esse aqui, ó, tem que representar esse aqui. Então, aqui tem que ser igual a esse. Então, a gente vem aqui e faz igual. E esse aqui, o lucro, também a gente faz igual ao lucro aqui. E aí, ó, o que ele faz? Se a gente pegar lá 120 por 30... Se a gente jogar aqui, ó, 120... Veja que vai dar 6.045, certinho. Tá vendo? Então, ele já preenche tudo de forma automática. Tá? Então, agora eu quero trabalhar com preço e com quantidade. E eu quero que ele preencha sozinho para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui igual o lucro. E aí ele vai representar aqui dentro o faturamento de cada um. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui. E a gente vai vir aqui em tabela. E agora a gente vai falar assim, ó. O que está na linha, que é o preço, é o B1. Vai receber B1. O que está na coluna, aqui, ele vai receber o B2. Ok? E quando a gente fizer isso, e o que ele vai fazer? Vai montar sozinho, de forma automática, o preço pela quantidade de cada um. Entendeu? Então vamos ver aqui. 120 com 20. Quanto deu? O lucro? 5.000. Então, aqui a gente está trabalhando só com lucro bruto. Então, ele está fazendo lucro bruto para diversificação de preço e custo.
para cada item. Ok? E aqui ainda a gente tem mais alguns itens, que é o agrupamento, né? Desagrupamento e subtotais. Tá? Isso serve para quê? Por exemplo, vamos vir aqui e eu falo que eu quero que faça um agrupamento por linha. Eu quero que agrupe por linha ou por coluna. Vamos colocar por linha. O que é o agrupamento? Por linha, que ele fez aqui. Ele agrupou linha a linha. Então não tem muito a ver, né? Vamos desagrupar as linhas. Agora vamos selecionar e eu quero um subtotal. Subtotal do que? De valor, né? Então eu vou dar um OK. E o que ele vai fazer? Às vezes demora um pouquinho. Ele fez uma somatória de subtotal de cada item que ele encontrou. Como assim? 13º eu tinha 1. 13º indenizado eu tinha 3. O que ele fez aqui? Ele jogou para mim um subtotal que representa 417,11. E assim sucessivamente. O que isso faz? Ele faz com que gere um subtotal para cada item que ele encontra igual. Tá? Então é assim que ele trabalha. E eu acho que nessa parte aqui a gente fechou a parte de dados. Fico devendo uma aula mais completa de obtenção e transformação de dados para vocês. Tá? E uma aula falando a respeito do preenchimento relâmpago e do pivot table, tá? Então devo 3 aulas para vocês aí. Em breve essas aulas estarão no ar para vocês. Então para isso se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, porque quando eu criar uma aula nova e eu soltar essa aula, você vai receber a notificação, né? Dê seu like se gostou da aula, compartilhe esse vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais e indique o canal para outras pessoas estarem aprendendo também, tá? Então, até a próxima aula.